A gente vai continuar falando a respeito do Conselhão com uma entrevista exclusiva aqui do Bastidores CNN. Nós recebemos o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diretamente do Palácio do Planalto, em meio a uma agenda atribulada, ministro. Muito obrigado por nos atender hoje aqui no Bastidores CNN para falar sobre o Conselhão. Quais são as perspectivas da reunião de hoje e que temas devem ser prioritários? Olá, Gustavo, queridos amigos que nos acompanham. Em primeiro lugar, agradecer a mobilização que empresários, sociedade civil, junto com o governo federal, já vem fazendo para apoiar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós temos ali no Conselhão do presidente Lula empresários, representantes de trabalhadores, ativistas, membros da sociedade civil, que inclusive são do Rio Grande do Sul. E vários de outros estados que já estão apoiando, já estão ajudando, seja com a mobilização da sociedade civil, seja compartilhando as ações do governo federal, reforçando as ações de resgate, de salvamento nesse momento tão importante. E o segundo é a compreensão que nós temos, Gustavo, que a reconstrução do Rio Grande do Sul, esse momento é salvar vidas, mas a gente precisa começar a ter um plano sustentável de reconstrução. É uma reconstrução que vai mobilizar o governo federal, e o governo do presidente Lula já está colocando os recursos lá no Rio Grande do Sul à disposição para isso, os seus atores, agentes e recursos financeiros robustos, como por exemplo a suspensão do pagamento da dívida, ações de crédito, recuperar casas das pessoas, entregar casas, tudo isso implica na reconstrução, mas além dos recursos federais, estaduais e municipais, a mobilização dos atores econômicos, dos empresários, de pensar propostas e agendas de reconstrução. O fundamental é que o Rio Grande do Sul, nesse momento, precisa da nossa união, salvar vidas e vai precisar de um plano de reconstrução sustentável. Não pode ser a reprodução daquilo que muitas vezes levou à situação da tragédia climática lá no estado do Rio Grande do Sul. Tem que ser uma reconstrução sustentável. E aí você tem empresários, tem gente do setor da construção civil, você tem gente do campo da cultura, de cuidar das pessoas com deficiência, que vão, sem dúvida alguma, trazer propostas que eu acho que são muito positivas para um plano de reconstrução sustentável para o estado do Rio Grande do Sul. Ministro, tudo bem? Tainá, falando contigo agora. Ministro, vou entrar em outro assunto, porque tem alguns pontos que a gente quer abordar também sobre política com o senhor. Ontem, a gente trouxe muito a informação aqui, detalhamos a escolha do presidente da República de deslocar o ministro Paulo Pimenta da SECOM para assumir essa espécie de interventor federal, autoridade, de ministro de reconstrução, de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, que é um termo grande. Mas é isso, E acabou que a gente foi ouvir, é claro, vocês ali no bastidor, o pessoal do governo, PT, ouvimos também o PSDB. E o que eu lhe digo, ministro, é que houve críticas de todos os lados, tanto do PT dizendo que tinha que ser um nome mais neutro, quanto do PSDB tratando o assunto como uma afronta, com certo desconforto pela escolha do Paulo Pimenta. O governo não teme que esse movimento do presidente seja visto como a politização da tragédia? Porque até aqui havia uma sensação de unidade, em relação a essa tragédia, a forma como o governo federal estava lidando com o Estado, Como é que o senhor avalia? Qual a leitura que o senhor faz sobre esse assunto? A maior demonstração do presidente Lula de colocar de lado qualquer disputa partidária nessa tragédia do Rio Grande do Sul é a presença do presidente, a mobilização de todo o recurso e apoio do governo, é a suspensão da dívida, que vai colocar 23 bilhões de reais no governo do Estado, na prática recursos, dar espaço para que o Estado possa coordenar um plano de investimento. Já temos colocado mais de 630 milhões de reais na conta dos municípios, já estão lá, inclusive de emendas parlamentares de deputados de todos os partidos, ou seja, já estão lá recursos. A nossa previsão é que isso vai chegar a 1,3 bilhões de reais até o mês de junho, de parlamentares de todos os partidos, para prefeitos de todos os partidos. O governo do Estado, que é de um partido que faz oposição ao governo do presidente Lula. Então, desde o começo, o presidente tirou de lado qualquer disputa partidária. A presença do ministro Pimenta é algo natural. Primeiro que ele está lá desde o começo,
conhece muito bem o Estado, está presente, tem um papel de coordenação e de comunicação também, porque essa coisa do papel da comunicação é importante numa tragédia como essa, e tenho certeza absoluta que ele vai ter uma atitude republicana. Quem espera do ministro Paulo Pimenta uma postura que seja de partidarização dessa situação da tragédia vai se surpreender positivamente. Tenho certeza absoluta que ele vai ter um papel de a responsabilidade de estar lá, coordenar todas as ações do governo federal, que são investimentos muito importantes. Em nenhum momento, Tainá, em nenhum momento, o presidente Lula, nós aqui no Ministério das Relações Institucionais, perguntamos para os prefeitos, que receberam já mais de 630 milhões de reais, já está na conta, né, para os parlamentares que têm emendas parlamentares, em nenhum momento perguntamos qual é o partido, qual que é a posição em relação ao governo federal. O presidente Lula, mais uma vez, está dando uma demonstração de união. Como o Congresso Nacional também. Quero agradecer aqui mais uma vez o Congresso Nacional. Nós encaminhamos na semana passada 3 propostas. As 3 propostas foram aprovadas de imediato no Congresso Nacional, que permitem, inclusive, que a gente faça essa antecipação dos recursos. E agora, nesta semana, também foi aprovada a proposta de suspensão da cobrança da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que coloca 23 bilhões de reais nos próximos 3 anos no Estado para um forte programa de reconstrução, e tivemos aprovação, várias delas por unanimidade no Congresso Nacional, o que mostra que da parte do governo federal, do presidente Lula, e temos tido essa sensibilidade pelo presidente da Câmara, o presidente do Senado e pelos líderes da base da oposição, também não vai ter esse tipo de partidarização nesse momento de unir todos para salvar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul e começar a construir um plano de reconstrução sustentável para o Estado. Comunicar os feitos do governo, ministro, é muito importante, né? O presidente da República se atentou para isso, inclusive com a queda de popularidade das pesquisas. Tem sendo um tema central nas discussões ministeriais, né? E uma cobrança do presidente Lula também para mostrar para a população o que tem sido feito, para uma narrativa de unidade dos ministros. Sendo assim, ficará um interino no cargo ou vai haver uma mudança de fato? Não, o presidente Lula que toma essa decisão, colocou como interino um jornalista muito responsável e experiente, que esteve aqui apoiando o governo do presidente Lula desde 2003. O Laércio Portela, desde 2003, fez parte do governo federal, esteve conosco. Eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula no segundo mandato do presidente Lula. O Laércio já trabalhava conosco aqui no Palácio, com a equipe do Franklin Martins, e vai junto com a equipe do ministro Paulo Pimenta, não tem dúvida nenhuma, ter capacidade de conduzir as ações nesse momento. E o ministro Paulo Pimenta vai ficar o tempo necessário nesse momento dessa tragédia tão grave que afeta os nossos irmãos gaúchos, mas que afeta o Brasil como um todo. E eu tenho dito, viu, Tainá, nós temos a oportunidade de responder essa situação trágica tão importante, fazendo um debate também do Oiapoque ao Chuí sobre a importância das mudanças climáticas. Nós vamos estar preparando a COP30 em Belém, inclusive o Conselhão vai debater isso. Nós temos uma agenda legislativa no Congresso que está avançando de aprovação de projetos da transição ecológica. Vamos preparar o debate da COP30, ao mesmo tempo que está preparando o debate da COP30, salvando e enfrentando o desafio de reconstruir um Estado que é vítima da maior tragédia climática que o Brasil já teve. Então, esse debate vai acontecer do Oiapoque ao Chuí. A gente vivendo a experiência concreta de salvar a vida de pessoas, salvar comunidades e reconstruir com elas de forma sustentável o Estado do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, levando esse debate para o Brasil e para o mundo na COP30 sobre a necessidade do enfrentamento das mudanças climáticas. E o Brasil tem tudo para ser um grande protagonista nisso, né? Inclusive, uma das agendas centrais nossas no Congresso Nacional, eu estou muito otimista com ela, tem a ver com os projetos da transição ecológica, né? Conseguimos aprovar já o mercado de crédito de carbono no Senado, foi para a Câmara, tem modificações, voltou para o Senado, expectativa que possa ser votado ainda esse semestre. Combustível do futuro aprovou na Câmara, está no Senado, expectativa que o relator Veneziano Vital possa apresentar já nas próximas semanas o relatório para que a gente possa garantir a aprovação. Hidrogênio verde, outro projeto bastante importante. Então,
centralidade nesses projetos da transição ecológica que reforçam o papel que o Brasil pode ter de um dos protagonistas do enfrentamento das mudanças climáticas aqui não só no Brasil, mas no mundo. Ministro, eu vou chamar a Juliana Lopes, nossa analista de política, para participar do nosso bate-papo. Oi, ministro, muito obrigada pela participação do senhor. Queria voltar o olhar de novo ali para o Congresso, porque o senhor participou de uma reunião, inclusive com várias outras autoridades e o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre essas medidas para o Rio Grande do Sul, ali antes da viagem. E depois disso, o que a gente apurou é que o presidente da Câmara fez ali algumas críticas em relação às medidas que estão sendo adotadas pelo governo, cobrou medidas mais enérgicas, que apareçam mais. E aí eu queria perguntar para o senhor o que está faltando e como é que dá para balancear, inclusive, medidas de socorro ao Rio Grande do Sul com uma agenda econômica, principalmente, que precisa andar no Congresso Nacional nesse ano que é mais curto por conta das eleições. Primeiro, eu tenho só palavras de agradecimento ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, aos líderes da base e da oposição, na velocidade com que aprovaram medidas para resgatar o nosso povo do Rio Grande do Sul, as propostas que o governo encaminhou. Essas medidas que foram aprovadas nos permitiram, por exemplo, anunciar e já executar coisas muito importantes para o Rio Grande do Sul. Como eu falei, a gente tem mais de 630 milhões de reais que já está na conta dos municípios, que foi fruto de um rito emergencial de execução das emendas que nós fizemos aqui. E tem mais 480 que vamos começar o calendário de empenho e pagamento na próxima semana, que vai se adicionar os recursos para os municípios. Segundo, a aprovação nessa semana da proposta que o governo encaminhou, negociou com o governo do estado, de suspensão do pagamento da dívida. São 23 bi. Essas duas medidas, mais a aprovação da situação de calamidade, permitiu que o presidente Lula pudesse ir para o Rio Grande do Sul ontem e anunciar medidas muito concretas, efetivas, que correspondem à necessidade nesse momento, como as medidas da garantia de que todo mundo vai ter casa, seja através do Minha Casa Minha Vida, seja através de compra de imóveis que o governo vai fazer, ou de apoio à reconstrução para as famílias, as medidas do auxílio, que eu tenho chamado, o Vale Reconstrução, mais de 5 mil reais para as pessoas que perderam os seus bens eletrodomésticos. Então, medidas muito efetivas em relação a isso. E junto com isso, a gente está avançando na agenda econômica. Nós já aprovamos na Câmara e no Senado mais da metade dos projetos prioritários do governo. Diziam, começou o ano, muita gente dizendo, vai ter dificuldade, a agenda vai estar travada, as coisas não vão andar. Pelo contrário, nós estamos votando tudo. Nós já votamos mais da metade dos projetos prioritários do governo, ou já foram aprovados na Câmara, ou já foram aprovados no Senado. Alguns já vieram, inclusive, para a sanção presidencial. Essa semana, nós concluímos a votação da medida provisória 1202, que diziam que ia ser impossível ser aprovada, foi aprovada, já vem para a sanção presidencial. Aprovamos na Câmara LCD, que é uma coisa muito importante para o BNDES, mais uma medida importante que foi aprovada, ou seja, a agenda andando, a agenda econômica andando, a agenda de reconstrução do país andando, os projetos prioritários do governo andando. E o cronograma, os compromissos do governo também andando. Nós estamos soltando hoje, na verdade soltamos ontem, para o Tesouro Nacional e para 25 ministérios, a autorização de pagamento de mais de 7 bilhões de reais de emendas que estavam empenhadas e que estão sendo pagas. Nós devemos fechar o mês de maio com mais de 15 bilhões de reais das emendas parlamentares pagas. Isso faz com que a gente vá conseguir cumprir até o dia 30 de junho o cronograma que o governo estabeleceu e disse que iria cumprir, e será cumprido, mostrando que a agenda, a dupla governo federal e Congresso Nacional, que marcou tantos gols no ano passado, vai continuar marcando gols também esse ano, com a agenda andando, tudo que foi dito ou previsto, que a agenda ficaria travada, que as coisas não iam andar, mais uma vez não aconteceu. Mais uma vez, os pessimistas são superados na ação política e na parceria do governo federal com o Congresso Nacional. Ministro, o senhor tem ressaltado por mais de uma vez a sua boa relação com o Congresso Nacional. Não posso deixar de perceber citando os presidentes da Câmara e do Senado. Não entenda como uma provocação, ministro, é uma curiosidade. O diálogo foi retomado com o presidente Arthur Lira? O diálogo do governo nunca acabou.
né? Sempre manteve o diálogo do governo, eu sou um membro do governo. O que me interessa e o que eu estou absolutamente preocupado é o diálogo com o conjunto do governo. Então, o diálogo com o governo nunca parou. Aqui a gente é um time, tá certo? É um time. Às vezes um joga na defesa, outro joga no meio de campo, outro está lá para marcar gol. Nem sempre eu tenho que estar lá para marcar gol. Pelo contrário, nosso papel cada vez maior é garantir a defesa, passar a bola para quem tem que marcar gol, que é o presidente Lula. Então, o diálogo nunca foi interrompido. Qualquer questão, na minha opinião, sempre teve superada, nunca mexeu ou me moveu em relação às nossas atitudes. E o mais importante, que é aquilo que a gente dizia desde o começo, né? Não tem clima de cataclisma, como foi dito, que as coisas iam ser travadas, que a agenda não ia andar. Pelo contrário, nós temos um compromisso muito grande, que é com a recuperação econômica do país. Todos os temas estão sendo enfrentados, negociando, mediando, isso faz parte da democracia. Esse é um governo que respeita o Congresso Nacional, respeita a democracia. Muitas vezes uma proposta nossa vai para o Congresso Nacional, tem que ser mediado, negociado, faz parte. A gente tem uma visão muito realista, inclusive do papel do Congresso Nacional, mas a agenda central está andando. Andou no ano passado e vai continuar andando nesse ano. Mais uma vez, o governo, o Executivo e o Congresso Nacional serão parceiros nesse esforço de reconstrução do país. Hoje mesmo, daqui a um pouco, às 5 da tarde, eu e o ministro Fernando Haddad vamos estar junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para dar mais um passo nas negociações, nos acordos que estão sendo construídos para o tema da desoneração dos setores econômicos, o tema da desoneração dos municípios, ou seja, a agenda vai andando de forma, num ritmo bastante positivo, contribuindo para a recuperação do nosso país. Tem que ser como o Rogério Ceni, defendendo, marcando gol, não como o Romário na banheira. Em resumo, é isso, ministro. Eu vou chamar a Luísa Martins para a nossa conversa, mas antes eu queria perguntar sobre Petrobras, que acabou surgindo as informações dessa semana da queda de Jean Paul Prats. Por que Jean Paul Prats caiu, ministro? E como o senhor responde às críticas que têm sido feitas pelo mercado financeiro de interferência na empresa estatal? Gustavo, caiu. O Jean Paul Prats entrou lá por uma indicação do presidente. No momento que o presidente decidiu trocar, trocou. É assim, né? E colocou uma pessoa que é funcionária da Petrobras, servidora da Petrobras, tem uma história com a Petrobras, foi da Agência Nacional de Petróleos. Então, não tenho dúvida nenhuma que no processo da escolha do nome, o presidente Lula foi muito feliz, fez uma indicação. Assim como o presidente escolhe e encaminha uma proposta, na medida que achar que não está desempenhando de forma adequada, faz a proposta da mudança. E o fundamental é que a Petrobras tem um papel muito importante a cumprir no nosso país, né? E acredito que vai superar cada vez mais as expectativas pessimistas que qualquer um possa ter em relação à Petrobras. Luísa Martins. Boa tarde, ministro. Mais uma vez, obrigada pela entrevista. Ministro, eu queria voltar um pouco para a articulação com o Congresso em relação à pauta da prevenção de desastres ambientais, como que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Nós falamos aqui mais cedo que a Câmara decidiu agilizar a tramitação de 9 projetos que estavam parados aí há bastante tempo, todos eles envolvendo essa questão da prevenção a enchentes e outras catástrofes ambientais. Está no radar do governo algum tipo de articulação no sentido de aprovação desses projetos? O senhor tem alguma interlocução com o presidente da Câmara, Arthur Lira, especificamente sobre essa questão da prevenção? Com certeza, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos colocado e defendido que sejam priorizados projetos que consolidam a transição ecológica no país, ou seja, os marcos regulatórios para que o Brasil seja um protagonista fundamental no debate da transição ecológica, e ela tem um papel muito importante em relação ao tema das mudanças climáticas e, por consequência, a tragédias climáticas como essa, como propostas que dialogam com o tema de preparar cada vez melhor as cidades e os estados com a prevenção. Como também nós vamos ter na próxima semana a Marcha dos Municípios, o governo estará lá presente com a ministra Marina, o ministro Valdez, numa mesa específica sobre como as cidades se prepararem para essa agenda das mudanças climáticas. Na minha opinião, isso entrou no centro da pauta das cidades brasileiras. Essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é importante
que exista prevenção em relação a isso. O nosso PAC, na semana passada, o governo federal anunciou várias propostas de recursos para os municípios e estados para obras de prevenção de encostas, prevenção de deslizamento de morros, prevenção de enchentes. É fundamental que essa agenda se acelere, inclusive no Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, que a gente suspenda, né? não se avance agendas legislativas que atacam o meio ambiente, que aprofundam os impactos da mudança climática. É fundamental aprendermos com essa tragédia e ter um plano de reconstrução para o estado do Rio Grande do Sul sustentável, que prepare o estado, que as outras cidades do nosso país se preparem também para realidades que enfrentem os impactos das mudanças climáticas. Pensar uma nova forma de ocupação das cidades, dos modelos econômicos, do desenvolvimento econômico é fundamental. Uma coisa não pode estar dissociada da outra. Salvar vidas nesse momento. E no processo de reconstrução não é reconstruir, reproduzir o modelo anterior, que aconteceu ao longo do século XX. É reconstruir os territórios, os estados, as cidades, preparando todos eles para essa situação das mudanças climáticas, inclusive para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Ministro, antes de encerrar a entrevista, o senhor vai estar reunido agora com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para discutir desoneração. Que acordo tem sido desenhado no horizonte? Os 17 setores continuarão ou pode haver uma redução? A reunião sou eu, ministro Fernando Haddad, com o presidente Rodrigo Pacheco no Senado. É uma continuidade da reunião que nós fizemos na semana passada, porque o tema da desoneração, tanto dos 17 setores econômicos quanto dos municípios, começou no Senado. Então, a gente tem a expectativa que, através do Senado, se retome uma solução para esse tema. O governo, a partir do ministro Fernando Haddad, vem liderando esse debate, construiu uma proposta com os 17 setores econômicos, né, de você ter uma retomada dessa cobrança em cima da folha de pagamento, faturamento dos setores econômicos, de forma gradual a partir do ano que vem. Você tem uma retomada em relação a isso e estamos dialogando para fechar uma proposta com os municípios. Fizemos uma reunião muito importante essa segunda-feira com as entidades dos municípios, as 3 entidades nacionais, tinham 10 entidades de vários estados, elas foram no Senado também, tem uma sessão do Senado sobre isso. Então vamos conversar com o presidente Pacheco. O Senado tem um protagonismo muito importante e buscar aproveitar esse debate no Senado, a própria proposta de reoneração gradual, o Senado está fazendo em relação aos setores econômicos, para pensar uma proposta para os municípios também. Bom, temos que liberar o ministro Alexandre Padilha, que tem várias agendas, vai falar com o Conselhão, tem agenda com o ministro Fernando Haddad. Ainda hoje tirou um tempinho para conversar com a gente no Bastidores CNN. Muito obrigada, ministro, um bom trabalho. Até a próxima. Eu que agradeço e sempre à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho de todos aí. Obrigada, ministro.